despertai. Jovens e adolescentes, vão me ajudar? Último dia de despertai. Que pena, porque tem sido maravilhoso. Se a gente pudesse fazer despertar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a gente ia despertar a semana inteira, porque tem sido fantástico esses dias, tem sido maravilhoso. E você que não está participando, que não participou da sexta, talvez não participou do sábado, hoje vai ter essa oportunidade de, junto com a juventude da igreja, Rede Imersão e Rede Up Teens, adorar ao Senhor, receber uma mensagem de Deus direto no seu coração, sentir a presença do Espírito Santo, porque Ele já está aqui em nosso meio. Ele veio aqui. Sabe quando o Espírito Santo entrou aqui? A partir do momento que você entrou aqui, pois Ele habita dentro do seu coração, e Ele está aqui falando, está aqui ministrando. Ele está aqui aonde pessoas estão sedentas. E você está com sede? Você está com sede? Amém. Estamos sedentos da presença do Espírito Santo. E nós queremos começar com festa, queremos começar com uma música nova, uma música bem legal, uma música bem celebrativa. E eu quero te convidar para ficar de pé, para juntos nós celebrarmos ao Senhor com essa canção. Ela é uma canção bem fácil, tá? Talvez você não aprenda logo de primeira, né? Mas vamos cantá-la mais vezes aqui na igreja. Mas ela é bem fácil. E o refrão dela diz assim: Rei da glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Melodia bem fácil, né, gente? Vamos cantar. Rei da glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos. De tudo e de todos. Vamos iniciar as palmas, senão não vai pegar no tom. Vamos lá. 1, 2, 3, vai! Uma só voz, nós o exaltamos. E o seu coração, e o seu coração, nós declaramos que tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, vão te reconhecer que Ele és o Rei da glória. Tu és bem-vindo aqui, Ele bem-vindo aqui, Jesus. Vamos declarar o refrão, Rei da glória. Rei da glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos. De tudo e de todos. Vamos ver o começo. Uma só voz, nós o exaltamos. E o seu coração, nós declaramos, Ele tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui.
aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, vou te reconhecer, e és o Rei da glória, e tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Rei da glória, Rei da glória, tu tens meu coração, eu canto a ti essa canção. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei, Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Nós vamos declarar agora: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a frase da igreja, uma igreja que anseia pela volta de Jesus. Maranata, ora vem Senhor 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 Jesus. Maranata, ora vem. Pra sempre eu canto a ti essa canção. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Vamos declarar Maranata mais uma vez. Maranata, ora vem Senhor, declare. Maranata, ora vem Senhor Jesus. 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 Maranata, ora vem. Vem Senhor, vem Senhor. Ha! Mas hoje é o primeiro dia, porque hoje só está iniciando, mas o despertar vai ser para toda a nossa vida daqui para frente. Todos creem? É muito lindo o que o Senhor fez em nossas vidas nesses 2 dias. Nós jovens somos gratos a Deus, porque como sempre o Senhor Ele nos surpreende. Quando a gente nos colocamos na presença de Deus para buscar, para pedir para Ele algo, Ele recebe e Ele nos surpreende, porque os planos de Deus é maior do que nós pensamos, é maior do que nós sonhamos. E esse despertar não é somente para os jovens, esse despertar
é para toda a igreja do Senhor. Este despertar é para mim, este despertar é para você, este despertar é para a cidade de Sertanópolis, este despertar é para o Paraná, este despertar é para o Brasil. Amém? Hoje estamos no clima do despertar. A gente entende como despertar o sono e o relógio. E toda manhã, quando o relógio ele nos desperta, é para a gente, ele nos dá a oportunidade de começarmos um novo dia. E quando acordamos, temos a oportunidade de viver de um começo de sonhos, um começo de projetos, um começo de realizações. E isso é bom, porque o começo ele nos alegra, o começo ele nos dá muita expectativa, porque estamos começando algo que queremos, sonhos e tudo mais. Só que quando despertamos em muitas pessoas, e talvez até em você que está aqui, existe também o recomeço. E às vezes o recomeço ele é um pouco doloroso, porque o recomeço ele entra quando a gente falhou. Então, quando sonhamos, queremos conquistar, mas aí a gente falha. Aí a nossa manhã não é mais a mesma, porque a gente tem que se levantar e tentar recomeçar. Isso talvez é difícil, tentarmos recomeçar, tentarmos dar continuidade em algo que falhamos. Mas o Senhor é bom, porque quando estamos caídos, quando não temos mais força, é Ele quem pega nas nossas mãos e fala: hoje eu estou recomeçando uma nova história para essa igreja. Hoje eu estou recomeçando uma nova história para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Então nessa noite nós cremos que o Senhor está recomeçando novos sonhos, projetos na vida de vocês, na minha vida, na vida da nossa igreja. Amém? Tem uma palavra muito linda que eu estava lendo hoje, se encontra lá em Isaías, capítulo 60, versículo 1. Põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porque a tua luz é chegada e a glória do Senhor está brilhando sobre você. Hoje eu não sei se você está começando ou recomeçando, mas de uma coisa eu sei, que o Senhor está à frente de todas as coisas. Amém? Foi muito lindo. Agora eu quero compartilhar algo para vocês, que está todo mundo muito curioso do que aconteceu no meio dos jovens. Ontem jovens foram impactados, ontem jovens sentiram a presença do Senhor, e foi tudo muito lindo. A gente tem aí os 2 dias do que a gente viveu, e a gente vai estar passando um pouquinho para vocês. Boa noite, galera! Tudo bem com vocês? Que dia sensacional a gente tem vivido. Eu queria aproveitar esse tempinho agora e passar uns avisos bem rápidos para vocês, porque eu não quero tomar tempo de nada que Deus vai fazer aqui nesta noite. Dedé, você coloca para mim, fazendo um favor? Os avisos. Bom, vamos lá. Quinta-feira que vem, você que já está na maioridade, você que já passou a nossa juventude, já saiu da imersão, você é convidado a estar com a gente no nosso encontro Fruto Maduro, no dia 4, quinta-feira, às 14 horas. Acredito que vai ter um pessoal para receber você aí. Você que tem alguém da melhor idade em casa, invista nessa pessoa, traga essa pessoa para estar aqui com a gente, porque acredito que Deus não escolhe idade, Ele apenas usa todo tipo de pessoas, amém? Também temos nossa livraria, você pode chegar lá no fundo.
que nós temos um livro muito interessante que o pastor Diogo veio aqui sexta-feira ministrar com a gente. Ele trouxe para a gente. Tem aí, pastor? Dá para trazer aqui para a gente mostrar para a galera? Esse livro ele é tão interessante, gente, que ele tem até um elemento especial que vai instigar você a comprar ele. O nome do livro chama Café em Cápsula, do pastor Diogo, que esteve com a gente sexta-feira. E como o nome do livro já diz, Café em Cápsula, se você cheirar esse livro ali, você passa na secretaria, pode adquirir ele, depois você dá uma cheiradinha assim, ó, você vai ver que tem até cheiro de café. Beleza? Um preço bem acessível, um livro muito legal. E também queria falar para vocês que domingo que vem é domingo de ceia. E por conta da pandemia e tal, a gente tem um fluxo bastante de pessoas nesse dia. Eu queria convidar você a estar vindo no culto das 18 horas. Por quê? Porque o culto das 18 horas é um horário novo, então o pessoal não está acostumado a vir. Então, se você tiver disponibilidade, se você tiver condições, esteja com a gente às 18 horas para estar facilitando os outros horários e mais pessoas poderem estar participando. Amém? Agora, nessa canção, nós vamos estar entregando o seu dízimo de ofertas. Podemos ficar de pé, por gentileza. Queria orar com vocês. E durante essa canção, você que veio preparado para esse momento, traga seu dízimo, traga sua oferta aqui nas urnas à frente. Você que não veio preparado, você que é visitante, não fique constrangido. Esse é um momento, costume nosso, da nossa igreja, da nossa comunidade. Então, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus, essa noite por podermos estar mais uma vez na Tua presença, Deus. Pai, eu quero te agradecer pela vida dessas pessoas que estão aqui, ó Pai, e colocar nas Tuas mãos este momento. Deus, que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que irá contribuir aqui agora, que o Senhor possa estar prosperando essas casas, que o Senhor possa estar retribuindo em dobro, Jesus. Pai, eu quero te agradecer também pela vida das pessoas que hoje não têm condição de estar contribuindo aqui, mas eu creio que o Senhor irá estar levantando estes lares. Eu creio que o Senhor estará prosperando essas famílias, Jesus, para que um dia elas possam estar aqui contribuindo com a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração
damos honra, te damos glórias. Teu é o poder pra sempre. Te damos honra, te damos glória. Só a ti. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, só Teu, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir tua glória contemplar. Então vem me incendiar a tua igreja. Nossos corações são o seu altar, Senhor. Consuma-nos, consuma-nos, consuma-nos. Tua glória contemplar o que Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei nos céus. Ele é o Senhor. Sua verdade vai reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei. Vamos declarar que Ele é o Senhor com o coral. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei, Ele é exaltado nos céus. Ele é Rei. Obrigado, Jesus, Rei da glória, Rei da glória. Nós queremos ensinar uma canção autoral da banda, baseada em Isaías 55, que diz que os nossos caminhos são menores que o do nosso Deus. E temos grandes expectativas nisso, porque Ele faz as coisas muito melhores do que nós, muito melhores. Ele é soberano. E ela diz assim: não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, dono de tudo,
princípio e fim. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você. Alfa e ômega, tudo pra mim. É nosso Deus soberano, nosso Deus. Quebra e restaura, constrange e acalma. Quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Ele abre, ele fecha, abre e fecha, fere e cura. Quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Os seus caminhos são melhores que os meus. Seus pensamentos são mais altos. Os seus caminhos são melhores que os meus. Seus pensamentos são mais altos. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, dono de tudo, princípio e fim. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você. Alfa e ômega, tudo pra mim. Vamos cantar mais uma vez esse início. Restaura, constrange e acalma. Quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Abre e fecha, seus caminhos são melhores que os meus. Seus pensamentos são mais altos que os meus. Os seus caminhos são melhores que os meus. Seus pensamentos são mais altos. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, dono de tudo, princípio e fim. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você. Alfa e ômega, tudo pra mim. Que Ele é soberano.
agora declaramos que Ele é adorado. A Ti seja dado todo e honra e glória para sempre. Amém. A Ti seja entregue toda a adoração. Cordeiro de Deus, Cristo vencedor, a Ti seja dado todo louvor e honra e glória por sempre. Amém. A Ti seja entregue toda a adoração da Tua igreja. Cordeiro de Deus, Cristo vencedor, a Ti seja dado todo louvor e honra e glória por sempre. Amém. A Ti seja entregue toda a adoração. Cordeiro de Deus, Cristo vencedor. Vamos cantar, não diz respeito a mim. Não diz respeito a mim, não diz respeito só a Ele. Dono do tudo, princípio e fim. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você. Alfa e ômega, tudo pra mim. Quando nós compomos essa canção, pelo menos no meu coração, a gente conversa muito aqui na banda, a gente estava num período, Deus, mas as coisas não estão acontecendo, meu coração está fraco, a minha vida está fraca. Confiávamos em Deus, acreditávamos, mas a realidade, as coisas da vida, o nosso coração parecia não estar preparado para as coisas, parecia que a nossa mente estava dividida, parecia que nós estávamos preocupados com coisas da vida, todos nós aqui. E num dia o Senhor deu essa canção, a gente compartilhou no grupo. E no fundo, quando eu gravei no violão e voz, tinha alguns passarinhos cantando. Não é nada espiritual não, gente, mas saiu uns passarinhos cantando, saiu uma paz, uma calma, uma tranquilidade. E quando nós escutamos essa canção, nós dissemos: olha, não importa quem nós somos, não importa o que nós temos, não diz respeito a nós, diz respeito a Ele. Não importa se essa igreja está em Sertanópolis, Paraná. Não importa se te falta um pouco de maturidade, se te falta um pouco de ousadia às vezes, ou se ao contrário, às vezes te falta um pouco de calma, de paciência. Não importa, porque o Deus que começa a boa obra em nossas vidas, esse irá de consumar até a vinda dos séculos. Ele escolhe, Ele prepara, Ele capacita, Ele dá ferramentas, Ele dá o Espírito. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. E quando nós percebemos o que Ele faz, quando nós declaramos essas verdades, só nos resta adorar. A Ti seja dado todo louvor e honra e glória para sempre. Amém. A Ti seja entregue toda a adoração. Cordeiro
Jesus Cristo vencedor, Ele é vencedor. Ele é vencedor. Yeah. E se Cristo é vencedor, nós somos mais do que vencedores. Fala isso pro teu irmão, você é mais que vencedor. Por isso aplauda aquele que venceu. Ha! Que maravilha. Aguenta só um pouquinho de pé, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Só estamos começando ainda tudo o que Deus tem para fazer nessa noite. Amém? Neste momento, a gente quer convidar um amigo, um homem de exemplo, creio que será canal de bênção para nós nessa noite, assim como ele foi na sexta, e creio que hoje ainda vai ser muito mais. Pastor Fábio, gostaria de chamar ele aqui, ele vai estar trazendo a palavra. Homem de Deus, seja bem-vindo. Vamos estar orando nessa noite. Senhor, sabemos que o teu filho já tem sido um instrumento, ó Pai, na tua casa, no seu ministério. E creio também, ó Pai, que a tua palavra já está no coração dele, que o Senhor já ministrou, ó Pai, a tua palavra no coração dele. Senhor, use ele mais uma vez como instrumento nessa noite, ó Pai. Que mais uma vez ele venha ser como flechas, ó Pai, para que a tua palavra venha estar alcançando corações, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, está alcançando pessoas que precisam nessa noite. Não, ó Pai, somente porque é ele, mas porque é o Espírito Santo, ó Pai, usando a vida dele. Senhor, queremos ser todo o ouvido, queremos ser todo o coração nessa noite. Fala conosco, ó Pai, não da forma que queremos, mas da forma que o Senhor quer. E cremos que hoje adentramos neste lugar de uma forma, mas sairemos daqui transformados e cheios da Tua presença. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, boa noite, igreja. Paz, queridos, que alegria estar aqui. Obrigado pelo convite, igreja, pastor Denis, todos, meu Deus do céu. Estive aqui com o pastor Diogo na sexta-feira. Foi sexta que a gente estava aqui? Foi, né, pastora? Quem estava aqui na sexta? Graças a Deus, foi tremendo. O pastor Diogo é um amado amigo meu, amigo mais chegado que irmão, um homem de Deus. Me convidou, ele me mandou uma mensagem, falou: pastor Fabinho, você vai ministrar aqui, você vai para Londrina, você vai ministrar em outra cidade. Deu sério, né? Eu estava lá num evento lá em São Paulo. Falei: você que sabe, você, né? Eu sou seu servo aí para o que for, tiver que acontecer. Aí o pastor mandou uma mensagem, depois quem foi o irmão que mandou também uma mensagem daqui? Ah, foi você, irmão, né? Depois me mandaram uma mensagem de madrugada que estava orando pela minha vida, irmãos. Até deixei de orar depois daquilo, estou brincando. Não, mas fiquei tão feliz, glórias a Deus, é uma benção. Amém, amados? Perguntei para o pastor de vocês sobre o que ele queria que eu ministrasse, porque geralmente ministrar na casa dos outros é mais difícil assim, né? Na minha casa eu sou tranquilo, que eu vou lá, sintonizo no canal do Espírito Santo, ele me fala para onde tem que ir, mas ministrar em outros locais, né? Mas o pastor Diogo me ajudou um pouquinho. Aí o seu pastor, para me ajudar, falou assim: o que o Espírito Santo te falar. Eu falei: bom, então estou tranquilo agora. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para todos nós aqui, em nome de Jesus. Vocês me permitem, queridos? Eu vou dividir em duas partes, se é que eu posso fazer isso, que eu quero ministrar rapidamente a vida dos jovens, em nome de Jesus, e dos adolescentes, crianças que estão aqui. Eles ficam aqui, pastor? Eu quero orar 2 segundos, 2 segundos não, 2 segundos é coisa de pregador. Tipo uns 3 minutos com eles, depois eu ministro uma palavra em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Quem não me conhece, sou o pastor Fabinho, sou da Igreja Bola de Neve de Fazenda Rio Grande. Não é uma fazenda, igual perguntam, tá? É uma cidade da região metropolitana de Curitiba. Eu morava em Curitiba até esse ano, sou pastor lá há 10 anos, sou da Igreja Bola de Neve há 15 anos, graças a Deus. Mas eu já fui frequentador da Igreja Presbiteriana, pastor. Falei ontem, a Presbiteriana do Brasil, tá um pouquinho diferente de vocês, né? Mas Presbiteriana também, sou de origem... de uma igreja que chama Holiness. Alguém já ouviu falar? De japoneses, tem aqui? Não? Né? Mas, ok, me converti nessa igreja, depois
Meus pais se converteram no mesmo ano que eu, foram para a igreja batista, meus pais são teólogos, tanto o pai quanto a mãe, e aí fui seguindo minha vida cristã. Me desviei um período, não ganhei nada com isso, então não se desvie da igreja, né? Olha para quem está do seu lado e fala, você é bonito demais para sair daqui, né? Olha para uma outra pessoa e fala, você escolheu tão bem o seu lugar de sentar, né? Fala do meu lado, é uma bênção isso, né, amados? E eu quero pedir licença e vou orar de novo. Vocês me permitem em nome de Jesus? Então, eu sou pastor há 10 anos. Deus vai me usar para falar com vocês, eu tenho certeza, tá, queridos? Uma convicção que eu tenho. Eu faço também algumas outras coisas além de ser pastor, sou intérprete, viajo um pouquinho, ministro em alguns lugares com bastante gente ao redor do Brasil. Não tinha vindo aqui para essa cidade ainda, mas tem uma igreja nossa, acho que aqui nessa cidade também, né? Um núcleo, algo assim, né? Me falaram, glórias a Deus. Ministro também em algumas outras igrejas que não são bola de neve. Reino de Deus, amados. Claro que eu vou ser sincero, eu gosto da minha tribo. A igreja que eu mais gosto de ministrar é a minha, é o que eu acho que tem mais gente bonita na minha igreja, embora vocês estão muito bonitos também, né? Mas pai sempre acha filho bonito, não é isso? Né? Para falar bem a verdade, irmãos, eu de máscara, para mim é todo mundo igual, não reconheço ninguém. Alguém sofre igual eu assim ou não? Eu só reconheço minha esposa, porque eu sou casado com uma mulher de 1,80 m, que destoa assim, né? Eu não tenho tanto essa altura, eu estou de pé aqui, né? Para quem está me olhando. Tem alguns que estão falando para o senhor ministrar sentado. Não, eu sou desse tamanho mesmo, já fui menor, mas casei com uma mulher maior que eu, biblicamente viram uma só carne, então eu até cresci. Na verdade, na média, assim, na contagem. Ela não pôde estar aqui, mas deixou um abraço para todos vocês. Amém, amados? Que eu estou celebrando o aniversário da minha mãe aqui em Londrina, 70 anos, e aí ficou as crianças brincando em família, eles não puderam vir, amém? Mas fica o coração e o beijo deles para todos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, quero me colocar diante do teu altar para o Senhor me usar como instrumentos nessa casa, nesse lugar. Quero te pedir, Pai, que aquilo que for ministrado chegue a cada coração. Espírito Santo, eu também te peço, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor venha mover com liberdade nesse lugar, traz salvação aos que vieram aqui pela primeira vez, traz experiências sobrenaturais, desde o mais jovem ao mais velho. A tua palavra diz em Joel que no avivamento as crianças profetizam, os jovens têm visão e os mais velhos continuam sonhando. Eu te peço, desperta os sonhos dessa casa. Eu também te peço, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito e libera os teus anjos ministradores nessa casa. Se tiver que acontecer algo diferente da paz do Senhor, nós nos abrimos para que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer nesse lugar. Move com liberdade, ó Pai. O Senhor não me trouxe de um lugar de 500 quilômetros de distância simplesmente para estar num culto, mas para que algo acontecesse, e essa é a minha expectativa, a nossa expectativa ao sairmos de casa, ao virmos a uma igreja. Você que está aqui pela primeira vez achando que foi alguém que te convidou, que foi uma pessoa que te trouxe, Jesus disse, ninguém vem a mim a não ser que o Pai tenha te trazido. Pessoas já oravam por você, eu tenho certeza que essa igreja já orava para as pessoas que vão vir, por aqueles que vão se converter, que o Senhor fale a sua vida e já te dê experiências sobrenaturais hoje, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Vou ler um texto antes de eu ministrar essa palavra, vocês me permitem, amados? E fala também de rompimento. Eu tenho um filho que se chama Josué. Vocês me permitem eu nem ler o texto, só orar, para eu não demorar demais, mas eu prego tudo que eu prego está na Bíblia. Olha para quem está sentado e fala, graças a Deus, que eu gosto assim de ficar mais livre um pouco, amém? Eu falo um pouco rápido, quem já percebeu? Né? Então eu prego 40 minutos, vira 1h30, eu sempre tenho vantagem nisso. Eu sou professor de formação, trabalhei 16 anos, mais de 20 anos com esporte, trabalhei como professor muitos anos também no ensino superior. Meu irmão é professor aqui da UEL também, meu irmão, tenho mais dois, né? Um mais novo que eu também é professor aqui na UEL, já há alguns anos, graças a Deus. Então eu falo rápido para te ajudar, tá? E eu vou pedir para você repetir também. Olha para quem está do seu lado e fala, ai, ai, ai. Só não vou fazer pergunta, tá, irmãos? Mas quero orar. Deixa eu explicar um ciclo rápido aqui para vocês, para que a gente possa ir para o tema da palavra de hoje, mas eu senti no Espírito isso quando eu estava sexta-feira. Vocês me dão liberdade, pastores, em nome de Jesus? Sabe, queridos, nós estamos vivendo num dos períodos mais estranhos para a sociedade no geral. Quem concorda comigo? Né? Os mais jovens estão vivendo num período terrível. Eu vou falar umas coisas aqui, eu uso o meu modo de falar, pastor corrige depois. Mas não vou usar a palavra torpe nem nada, mas eu preciso falar coisas que são verdades aqui. Então eu preciso ministrar o que eu senti da parte do Senhor. Amém, amados? Principalmente para quem tem menos de 18 anos. Levanta a mão quem tem menos de 18 anos. Consegue levantar a mão, graças a Deus. Se eu pedisse para os mais velhos, não ia conseguir. Mas vocês sim. Amém, amados? Então quero pedir para vocês abaixarem as suas cabeças rapidamente. Amém? Queridos, o ciclo do pecado se faz assim, ó. Eu vejo, eu cobiço, eu tomo, eu sou destruído.
Isso é em todas as passagens bíblicas, eu não vou ministrar sobre isso nisso, mas esse é o ciclo do pecado. Eu sou exposto a algo, eu vejo aquilo, aquilo vai gerar cobiça, né? Por exemplo, quem gosta de esdrófilos? Quem gostaria de um? Ou de 10? Ninguém. Por quê? Porque você não sabe o que é. Não é verdade? Mas se eu falasse que esdrófilos é um objeto de ouro, quem ia querer? Claro que você ia querer. Por que eu estou falando disso? Se você nunca viu, você não vai cobiçar. Se você viu, você vai cobiçar. Se aquilo é exposto para você constantemente, você vai cobiçar. Se você cobiçar aquilo uma hora, você vai tomar. Se você tomar daquilo, dependendo do que é, vai ser destruído. Amém, amados? Vocês estão me entendendo, os jovens aqui? Então eu vejo, eu cobiço. O que é cobiçar, pastor? Cobiçar é ter vontade. Por exemplo, quem aqui já assistiu uma propaganda, falar com meus amigos que são menores aqui, quem aqui já assistiu uma propaganda, tipo de uma pista da Hot Wheels dos meninos? Quem já teve vontade daí de ter a pista? É óbvio. Tem até os mais velhos que viram a pista. Eu assisto também junto com meus filhos, só não tive vontade. Você queria ter uma pista da Hot Wheels também? Olha lá, ó, já fica uma dica de presente de aniversário pro irmão lá, ó, de verde, glória a Deus. Mas, antes de eu ver, eu não tinha aquela vontade. Quem está me entendendo? Por que você está falando isso, pastor Fabinho? Vocês são a geração mais exposta a todo tipo de imagem que existe. Quem concorda comigo? Querido, para eu ver uma coisa relativa à pornografia, eu tinha que, eu tenho 41 anos, né? Eu penava para ver uma coisa, para ver assim, uma pornografia, um negócio, eu tinha que correr atrás de uma revista, ir atrás de alguém, fazer alguma coisa, e eu estou falando que eu vi também, e não precisa me olhar com um olhar estranho, que você também já se envolveu em algum problema desse. Né? Se você já assistiu uma novela, você já viu pornografia. Seja o capítulo que for, ainda mais das de hoje, né? Hoje estava muito engraçado, que eu estava lá na festa com os meus tios, e o meu tio falou, toca, eu e meus irmãos, todo mundo toca assim, né? Nossa família inteira toca. Aí eu deixei meus tios tocar, depois hoje eu e meus irmãos pegamos o instrumento, estava tocando, aí chegou um tio meu, tem mais de 70 anos, toca aquela lá do Titãs. Daí ele cantou, eu, não sabemos, tio. Então tal, não sabemos, tio. Vocês não sabem nenhuma música, tio, a gente se converteu faz 20 anos. A gente não escuta nenhuma música, não sei o que acontece de música, então não vou conseguir te ajudar. Mas na minha época, para eu ver uma coisa ruim, eu tinha que me esforçar, irmãos. Para eu ver uma pornografia, eu tinha que correr atrás de alguém que tinha, ir atrás de um problema. Eu já vou chegar em algum lugar, não fica espantado não. Vocês estão aqui comigo, amados? Contudo, nós estamos a geração mais exposta que existe. Quem concorda comigo? Se você vai assistir um negócio do YouTube, um negócio de alguma coisa, dá problema. Você vai acabar sendo exposto a algo. Amém? E eu senti no espírito de orar por uma coisa. Então, o que eu vou pedir antes de orar? Pais que estão abraçados com seus filhos, desabraça. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos abaixar nossa cabeça que eu quero orar, e principalmente com os mais jovens. Vocês estão aqui comigo, queridos? Só para que eu possa passar para uma outra fase de algo aqui, em nome de Jesus, eu sinto no espírito de fazer isso. Jovens também podem abaixar a cabeça, está todo mundo de cabeça abaixada, ninguém vai olhar para ninguém, é o nosso compromisso. Quer apagar a luz? Pode apagar, daí ninguém se constrange. Até melhor, podemos apagar? Posso pedir isso, pastor? Pode apagar as luzes, amados? Eu não vou fazer nada estranho não, fica tranquilo, só vou orar. Meu Deus, apagar a luz, o pastor vai sair correndo, né? Ok, quero orar, tá? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ser exposto a uma imagem não é um pecado, nem algo que é nossa culpa. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém, amados? Agora, no mundo que nós vivemos hoje, a exposição, principalmente através de celulares e de outras coisas, é algo terrível. Quem pode dizer amém? Eu quero orar principalmente com os mais jovens. Por quê, pastor? Eu senti isso no Espírito, eu quero fazer isso aqui. Eu senti quando o pastor Diogo estava ministrando e eu estava olhando assim para a igreja. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. E eu quero orar com vocês, tá? Você não precisa falar nada, se preocupar com nada nesse sentido, nem quero expor ninguém. Mas eu quero ministrar o seu coração. Você e o Espírito Santo aí que está aí, o Espírito Santo está vendo tudo isso. A multidão de anjos, testemunhas também está vendo, como os demônios também veem todas as coisas que a gente faz. Não se engane. Então eu quero orar principalmente com os mais jovens. Vocês estão aqui comigo, amados? Principalmente dentro da igreja, vocês não se desviaram, vocês estão na igreja, estão num culto de domingo, mas deixa eu falar uma coisa, se você foi exposto a alguma coisa que você não gostaria de ser exposto, amém, amados? De uma imagem que ficou na sua mente, de um filme que você assistiu, não estou falando só também de filmes, de coisas de pornografia, mas às vezes é um filme de terror, às vezes é uma história, ou são cenas que você não gostaria de ter visto, ou coisas que foram ruins, ou que entraram no seu coração, ou é um seriado, ou é uma série de Netflix, ou é símbolos e coisas que você nem percebe, mas você começou a não dormir de noite, ter algum problema, ter algumas coisas desse gênero, está todo mundo de cabeça baixa. Posso contar com vocês, amados? Você jovem ou criança
que aconteceu isso, tá? Você viu em algum lugar ou alguém te mostrou alguma coisa, ninguém vai te condenar, mas você está aqui, eu quero orar com você. Se isso aconteceu com você, levanta a sua mão que eu quero orar com você em nome de Jesus. Amém, amados? Se você começou a ter medo de alguma coisa ou algo aconteceu, pode levantar a mão, não precisa, só fazer um sinal com a mão. Já estou vendo vocês, glória a Deus, já estou vendo vocês, queridos, já estou vendo vocês, jovens, meninos, meninas. Quero orar, vocês me permitem em nome de Jesus? Pai, na autoridade do nome de Jesus nós te pedimos, age na vida de cada um desses jovens, dessas crianças, de cada uma dessas pessoas que foram expostas a coisas que elas não queriam. Eu te peço na autoridade do nome de Jesus, Senhor, venha visitar a mente deles, Pai, toca na mente deles. O Senhor pode chegar em lugares neles em que eu não posso chegar através do Teu Espírito Santo. Então eu te peço, na autoridade do nome de Jesus, quebra da mente deles todas essas visões que não vêm de Ti, mexe, ó Pai, realmente, ó Pai, nesse arquivo, nas memórias, e coloca experiências contigo. Eu quebro na autoridade do nome de Jesus todo medo de escuro que começou a acontecer. Eu quebro na autoridade do nome de Jesus toda preocupação, toda ansiedade, coisas que eles nem sabiam, coisas estranhas que eles sabem que acontecem, a vontade, o desejo de ir atrás de algumas coisas novamente, e declara a Tua bênção, a Tua paz em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Pode acender a luz, vamos ministrar agora. Vocês estão felizes, amados? Eu também, pode acender as luzes aí, tá, queridos? Glória a Deus, aí eu vejo as pessoas. Queridos, eu vou compartilhar uma palavra com vocês rapidamente. Eu vou usar um personagem bíblico, que eu tenho que falar de algo que é importante para as nossas vidas nesse cenário. E eu quero falar sobre o rompedor, ou aquele que rompe. Romper no sentido não é de romper de quebrar, mas de romper de subir. Amém, amados? Quando eu falar rompedor, vocês podem pensar em algo assim, né? Eu moro lá num pedacinho de terra também, lá na Fazenda Rio Grande. Eu morava num condomínio, mas agora fui para uma chacrinha assim, né? É gostoso, tá bom demais. Ainda mais nesse período de pandemia, que daí no meu condomínio não podia nem sair de casa, né, nesse período. Agora na chácara meus filhos podem sair da casa, andar, né, tem um pedacinho de terra lá para eles fazerem, mas eu estou vivendo coisas. Então quando eu falar rompedor, por que eu estou falando isso? Estou plantando coisas. Quem já viu um feijão? Quem já plantou um feijão no algodão? Quem já plantou um feijão na terra? Então quando você planta um feijão, então você lembra da imagem. Quem lembra? Você plantou um feijão no algodão, o feijão está ali. De repente o que acontece quando você deixa no algodão com água? Ele vai romper, não vai romper? Ele vai romper o feijão. Então quando eu falar rompedor, você pensa nisso, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? E eu quero ministrar algumas coisas sobre rompimento, sobre as nossas vidas. Eu creio que o Espírito Santo vai falar com você em nome de Jesus, tá? Deus quer que você seja um rompedor. A Bíblia fala que você tem que andar de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Olha para quem está do seu lado e fala, tem que crescer, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala, para cima. Olha para outra e fala, espiritualmente. Fala, esse outro crescimento não tem nada a ver com isso. Para os lados, não. De preferência, né? Embora, né, um padrão normal nosso, mas não. Ok? E eu quero compartilhar, eu vou usar a história de Jonatas para falar um pouquinho sobre isso com vocês. Vou usar o filho de Saul. Quem conhece a história de Saul? Saul era um homem que foi ungido, ele tinha a possibilidade de andar com as coisas com Deus. Ele se preocupou muito mais em agradar homens do que agradar a Deus. Isso mudou todo o cenário da vida dele. Ele permaneceu rei, ele veio depois a ser morto, e depois veio um rei após ele que se chama Davi, né? Mas Jonatas, ele também Jonatas é o exemplo, assim, ou a tipificação. Quando a gente pensa na história de Saul, Jonatas e Davi, quando você lê essa história, quem já leu? Quem nunca leu, leia, que é uma bênção saber a Bíblia. Amém, amados? Amém, amados? Quem já assistiu algum seriado? Quem já assistiu um seriado inteiro? Ok. Sabe quantas horas demora para ler a Bíblia? Você sabe, Heitor, meu xará, quantas horas mais ou menos? Você tem ideia? Fala 70. Quantas horas, Heitor? Ótimo, acertou. 70 horas demora para ler a Bíblia, hein? Eu sei porque a gente já fez na nossa cidade lendo em voz alta na praça. Se você já assistiu mais de 70 horas de seriado, ou você pega o seu celular e no relatório dá mais que isso na semana de entretenimento, dá um sorriso de máscara para quem está do seu lado. Fala, olha, né, desculpa não vai ter. Amém? Amém? Então quando a gente pega essa história de Davi, Jonatas e Saul,
uma das figuras que a gente pode estruturar é que Saul é o simbolismo da nossa carne, Jonatas é o simbolismo da nossa alma, dos nossos desejos, da nossa vontade, e Davi do nosso espírito. Amém, amados? Se você olhar toda essa batalha, você vai ver isso que tem que acontecer. A sua carne tem que morrer, Jonatas tem que se entregar para que o espírito domine. Posso ouvir um glória a Deus por isso? E eu quero usar a tipificação de Jonatas nessa palavra, expor para vocês algumas posturas de Jonatas e mostrar como nós devemos romper nas áreas da nossa vida. Amém, amados? Deus não quer que a gente fique no mesmo lugar. Não é um padrão normal é que a gente cresça. Amém? É claro, ele cresce, eu diminuo, mas eu digo, minha vida tem que avançar as coisas. Eu quero dar uns exemplos aqui gerais da nossa vida, que em nome de Jesus vão trazer transformação para nós. Ok? Coloca lá, pode passar mais um, por favor. Obrigado, queridos. Vamos ler juntos esse texto aqui, vai. Eu vou ler porque acho que vai ficar pequeno na letra que eu coloquei. Ok, 1 Samuel 3,22 diz assim, ó. Então, primeira coisa ou característica de um rompedor, de alguém que vai sempre crescer. E pouco amém, de alguém que vai sempre crescer. Deixa eu contar para vocês, sou professor de educação física, eu sempre gosto de barulho de coisas, vocês vão ter que interagir comigo, irmãos. Senão eu vou andar no meio de vocês, vou começar a perguntar as coisas aí. Olha para quem está do seu lado e fala, acorda, irmão. Né? Só pode dormir quem está lá atrás, que eu não vou até lá. Né? Mas dorme pescando para me ajudar, para eu achar que está concordando comigo aqui. Né? Não dorme direto assim de uma vez. Vai lutando com o sono aí, em nome de Jesus. Então tá, 1 Samuel diz assim, ó, 13:22. Naquele tempo os filisteus estavam afligindo, já antes, desde o tempo dos juízes, estavam afligindo os israelitas, né? O Senhor levanta, o próprio Sansão foi um dos primeiros a ajudar no livramento e outras coisas. Então o Senhor levanta e tinha um rei que chamava Saul e Jonatas. E aí existe uma coisa interessante, nenhum do povo de Israel tinha armas para lutar. Os filisteus faziam isso, dominavam, os israelitas tinham que ir lá afiar suas armas, todas as coisas lá com eles. Contudo, olha que legal em 1 Samuel 3:22. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum que estava com Saul. E com Jonatas, porém, se acharam, e com Saul e com Jonatas, seu filho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Rompedor nunca está sem arma. Rompedor nunca está sem arma. O mundo pode não ter resposta para as coisas, o mundo pode não saber como lutar as guerras, nós sabemos como lutar as guerras, seja pandemia, seja medo, seja crise, seja o que for. Amém, amados? Porque essa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados, potestades e dominadores. Entrou um confronto, entrou um problema, nós sabemos como lutar. Olha para quem está do seu lado e fala, você nunca está desarmado. Paulo fala, revestivos de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da pregação do evangelho, escudo da fé e espada da palavra de Deus. Eu estou falando rápido? Eu diminuo então. Desculpa, é o meu costume. Olha para quem está do lado e fala, pelo menos você não dormiu ainda. Então, primeira característica de um rompedor. Rompedor nunca fica desarmado. Rompedor nunca fica desarmado. Então você que é crente, vai na igreja, você tem que saber a palavra. Você tem que ter a palavra, você tem que saber a palavra, você tem que saber pelo menos um versículo. Nem que seja Jesus chorou. Vai te consolar em algum momento da vida. Eu tenho certeza disso, mas tem outros versículos. O que a gente vai conseguir lutar com as coisas desse mundo se a gente tiver a palavra. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Eu amo ambientes proféticos, o pastor Diogo veio aqui, profetizou, falou algumas... Eu amo isso, porque quando você tem palavras, você sabe como andar nas palavras, irmãos. Eu estou numa igreja lá, algumas pessoas me perguntam sobre a minha liderança, sobre a equipe, que eu viajo demais. Eu falo, gente, graças a Deus, não tenho muito problema com meus líderes, graças a Deus. Por quê, pastor? Porque quando me ungiram diácono numa igreja, o pastor me ungiu, falou, unção pastoral, e você vai ter uma equipe fiel. Eu me abracei naquela palavra, falei, eu vou viver com essa palavra e essa vai ser minha espada. Toda vez que eu vou ungir alguém, orar por alguém, falar com alguém, eu falo, vai ser uma pessoa fiel, no nome de Jesus. Amém? Eu compartilho com a igreja, eles sabem disso, a gente anda de acordo com a palavra. Olha para quem está do seu lado e fala, você não pode andar desarmado, meu amigo. Amém? O mundo pode ser pego de surpresa, nós não. Vou contar um caos aqui, vocês me permitem? Vou contar, posso contar isso, você? Ok. Está sendo gravado? E transmitido também? Vamos pensar agora se nós vamos contar ou não. Não vou contar, estou brincando. Deixa eu contar uma coisa para vocês. 2019, estou preparando minha conferência lá de aniversário da igreja. Os irmãos não me ajudaram, que lá eu faço 2 eventos que tem entrada, que é a conferência, porque eu trago muito para o eleitor de fora, para não onerar nos gastos regulares da igreja. Amém, amados?
que é justa, obviamente, e mais a cura e libertação. Os únicos, graças a Deus. Difícil, um ou outro, mas raro. 2 vezes no ano. Eu estava lá e eu falando para os irmãos, me ajudem, compre o primeiro lote, porque graças a Deus na minha igreja, eu tenho, por exemplo, domingo é 4 cultos, né? Naquela época eu tinha 2 ou 3, 2. Mas graças a Deus os 2 cultos cheios. Então, se todo mundo comprar de um culto, metade da igreja não vai na conferência. Então eu falando, irmãos, me ajudem, comprem no primeiro lote aqui para me ajudar, que daí eu compro as passagens mais baratas dos preletor, ajuda a vida em tudo, amém, amados? E os irmãos não compravam, deixava para quando? Para a última hora. Olha para quem está do seu lado e fala, nunca fiz isso. Provavelmente só na fazenda que acontece isso. E aí eu voltando para minha casa, eu morava em Curitiba, 1 hora da igreja, eu já nervoso, orando com Deus, falei, Deus, esses irmãos não me ajudam, vou dar uma bronca nos meus líderes quando vou, quando voltar, tal, no outro dia de culto e outras coisas. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, 2019, o Espírito Santo falou assim para mim, filho, você não vai fazer nenhum evento em 2020. Eu falei, sério, Espírito Santo? Ele, sério, você não vai fazer nenhum evento mais. Daí eu já pensei comigo, estava no carro, pensei, mas Deus me ama, hein? Deus também está bravo com esses irmãos que não me ajudam. Então, graças a Deus que Deus é testemunha, tem essas coisas gravadas lá no nosso curso também. Cheguei para a igreja e falei, falar uma coisa aqui para vocês, 2020 não vai ter nenhum evento nessa igreja. Só vou fazer a cura que é fevereiro, que já está marcado, eu tenho que honrar com a minha palavra, agora o resto nós não vamos fazer nem nada, nem aniversário da igreja. Então vocês comprem logo o ingresso da conferência, me ajude aqui, que depois no outro ano não vai ter mais. Crente nunca está sem espada, irmão. Olha que coisa engraçada, de Deus, de verdade mesmo, eu já sabia que eu não ia fazer nada. O que aconteceu em 2020? O que aconteceu em 2020? Pandemia. Eu não precisei fazer nenhum evento. Eu só esqueci na conversa de perguntar o porquê. Eu achei que era por minha causa, entendeu? Cheguei até um momento, passou uns 3 meses, falei, Deus, libera o mundo aí. Eu já estou de boa, já não estou mais bravo com ninguém, nem nada, não precisa se compadecer das minhas dores. Brincadeiras à parte, mas o que eu estou falando é verdade. Nós não vivemos sem palavra. Nós não vivemos sem algo que vai nos sustentar. Deus nunca mandaria os seus filhos para uma guerra se Ele não nos desse as armas. E as armas que usamos não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar. Vocês estão aqui, amados? E quebrar sofismas, mentiras, no nome de Jesus. Quem está aqui comigo? Chacoalha quem está do seu lado e fala, você é um rompedor. Olha, a pessoa fala, tem a palavra, amado. Amém? Tem que ter a palavra dentro de nós. Próxima coisa, vai. Então, um rompedor nunca está desarmado. Isso, me ajuda lá, queridos. Leia comigo aqui. Os rompedores sempre partem para ação. Olha o que acontece, de um determinado momento, ele quer ir para a batalha, ele quer fazer as coisas, ele quer agir. O pai dele estava meio esquisito assim, né? E sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, seu jovem escudeiro, vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não fez saber ao seu pai. Deixa eu falar uma coisa, rompedores são pessoas que partem para ação. Quem sabe o bem que deve fazer e não faz, esse peca, diz a palavra de Deus. Esse peca, amém? Porque ele está agindo com injustiça. Toda injustiça é pecado, também diz a palavra de Deus. Estou citando textos do Novo Testamento. Então, por que você está falando isso, pastor? Amado, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos vocês, nós precisamos romper. Deixa eu explicar algo aqui, por favor, me entenda em nome de Jesus. Porque eu estou vendo pessoas de todas as idades. Posso? Posso compartilhar algo aqui? Vou falar, por exemplo, da minha vida, da minha família. Meus pais, minha mãe, principalmente, que eu estava celebrando 70, vou honrar a dona Almira, meus tios contando. Meu avô veio do interior de Minas, depois foi migrando a algumas cidades aqui do interior nosso do Paraná. Ele colocou todos os filhos na escola ao mesmo tempo, né? Um tinha, mais 15, o outro tinha 7, foi todo na escola, graças a Deus todos foram bem, todos fizeram diversas coisas. Minha mãe, quando eu nasci, já era formada. Isso me levou eu e os meus irmãos ao quê, pastor? Me levou eu e meus irmãos a buscar informação. O mínimo que a gente tinha na nossa cabeça é que nós vamos nos formar na faculdade. Por que eu estou falando de faculdade? Que pelo menos estudo é uma coisa meio comum para todo mundo. Sim ou não, amados? Sim ou não? Então tá. Fiz, né? Eu fiz faculdade. Eu e meus irmãos todos fizeram mais que faculdade. Graças a Deus não preciso ficar falando essas coisas aqui. Mas todo mundo ultrapassou essa linha de longe. Amém, amados? Né? Meu irmão é professor da UEL, você já imagina, é um doutor, né? Já era doutor com 27 anos. Então, por que eu estou falando dessas questões? Deixa eu explicar algo aqui para vocês. Porque minha mãe, meu pai se formou depois que eu e o meu segundo irmão, antes do terceiro, com 50 e poucos anos, em teologia. Quem pode dar glória a Deus por isso?
Eu tenho 2 filhos, meu irmão tem 3, meu outro irmão tem 1 filha. O que você acha que é o mínimo que se espera para essas crianças? Quem acha que elas vão fazer faculdade? Quem acha que elas vão fazer faculdade? Muito provavelmente, se tiver faculdade, né? Se Jesus não voltar antes também. Amém. Aí facilita até o processo. Mas por que eu estou falando disso aqui para vocês? Ó, querido, deixa eu falar isso aqui, ó. Rompedores têm que partir para a ação. Aí eu quero falar com os mais velhos da igreja aqui. Quem está aqui? Irmãos, se tem coisas na sua vida que ainda não foram ultrapassadas, você tem que se coçar em fazer. Se tem coisa na sua vida, não adianta ficar esperando, deixa que os jovens façam na igreja, deixa que os jovens sirvam, deixa que os jovens orem, deixa que não sei o quê. Amados, eu estou aqui da parte do Senhor. Eu quero falar com você, se você quer ver uma mudança na sua vida, você tem que tentar. Você tem que tentar. Amém, amados? Por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando isso porque, queridos, isso faz parte da unção de um rompedor. Deixa eu te contar, os patriarcas não chegaram na terra prometida, mas não pararam de andar. Então, eu não estou dizendo que você vai chegar em algum lugar, quem sabe não dá mais tempo em algumas coisas da sua vida, e é verdade, chegou coisa que não. Agora, isso não é desculpa para você ficar parado. Amém, amados? Tem que agilizar, tem que se agilizar, tem que, rompedores partem para... Jonatas fala, está todo mundo parado aqui, mas eu não sou todo mundo. Olha para quem está do lado e fala, já dizia isso a sua mãe. Você é um ungido de Deus, você é um plano de Deus para isso, você não pode ficar parado. Não é à toa que Deus fala para a gente ser como criança. Já viu criança ficar parada? Já tem umas aí se agitando nas cadeiras, os pais segurando, tentando não deixar isso mesmo. Mas graças a Deus, está tipificando aquilo que Deus, estou brincando, tá? Não é em relação a isso, né? Só estou usando aqui. Minha mãe é teóloga, ela fala, filho, cuidado com as coisas que você fala quando você está pregando. Às vezes pode ser que, as pessoas... Mas eu estou conseguindo me fazer entender? Eu falo inglês, por exemplo, minha esposa também. O que vai ser a lógica do meu filho, irmãos? O que vai ser a lógica dos meus filhos? Vocês estão me entendendo aqui? Eu não sei qual era da sua vida que precisa romper, mas olha para quem está do seu lado e fala, tem que acontecer com você, irmão. Vocês estão aqui comigo, amados? Não adianta, sabe por quê, irmãos? Tem pai, não aqui, lá na fazenda que acontece mais isso, tem pai que não quer fazer as coisas e põe a expectativa no filho. Aí não quer viver uma vida santa das coisas, mas quer entrunchar no filho para ele fazer. Vocês estão aqui, amados? Não, tem pai que não vai na igreja, mas fala, mas eu estou mandando meu filho, tá? Mas não me deixe nervoso com isso, não. Não, estou no ambiente de igreja desde 94, jovens. Amém, amados? Bem tempo de crente. Talvez muitos daqui não tenham o tempo de crente que eu tenho. Amém, amados? Nesse tempo, embora eu seja jovem também. 41 está jovem. Comparado com Abraão, tinha 100 anos quando teve filho. Está com 60 de vantagem. Mas deixa eu compartilhar com vocês. Aí eu começo eu não quero estudar, eu obrigo meu filho a estudar. Eu não quero fazer e começo a colocar peso numa outra geração. A geração mais velha entesoura para a mais nova. Vocês estão aqui comigo, amados? Vocês estão aqui comigo, amados? Eu oro mais com meus filhos, eu estudo mais com meus filhos, eu faço todas as coisas mais com meus filhos, para que no dia que eles olharem para mim, eles falarem, não tenho desculpa para não fazer. Amém? Começou a ficar menor. E eu ainda estou no segundo slide, tem 6. Mas eu estou olhando lá o relógio. Mas eu não estou aqui para causar conforto para ninguém. A gente que se adequa à palavra de Deus. E não ela se adequa a gente. Amém, amados? Tem coisas que tem que ser feitas. Você não é todo mundo, você não é qualquer um. Você está aqui para trazer o reino dos céus. Se tem coisa que tem que romper na sua vida, pai e mãe, não fica colocando coisas nos filhos, não fica depositando coisas nos mais jovens. Faça você. Amém só dos filhos. Só amém fininho. Olha para quem está assado e fala, foi para você mesmo. É que o Satanás já começa a mandar aquela mensagem, fulano devia estar ouvindo isso. Não, você que veio. Quem está aqui? Mais um, vai. Conseguiu fazer entender? Olha para quem está assado e fala, você não vai ficar parado. O tema da conferência me falaram era desperta. Vai lá olhar o texto que está falando. Paulo fala desperta, tu que dormes. Ele está falando dos mortos ali. E depois começa pega a sequência daquele texto, você vê, as reguadinhas que vem. Bem de boa. Ele fala que nem os impuros vão herdar o reino. Pecado é uma coisa. Impureza é só uma coisa que eu me sujei e não me lavei. Ou uma coisa que eu comi e não era uma coisa lícita de coisa. Quem está aqui comigo? O padrão de Deus de santidade é bem diferente do nosso. E do que se fala hoje na sociedade. Não estou falando de roupa, de modo de vestir. Olha para quem está do lado e fala, você está bonito assim. Na igreja o importante é vir vestido, né?
Pelo menos, venha de roupa, já tá ótimo para nós, né? Graças a Deus. Próximo, vamos lá. Já passaram para mim? Ok. Ótimo, vamos lá. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Migron, e o povo que estava com ele era cerca de quantos homens? Fala 600. Quantos homens? Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdócio ruim que tinha na época lá, sacerdote do Senhor em Siló, trazia história sacerdotal, e o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Posso compartilhar algo aqui? Vocês estão comigo aqui na história? Então está o povo lutando contra os filisteus, só Saul e Jonatas têm arma. Quem poderia iniciar uma guerra ou ir para a batalha? Você fala Saul e Jonatas, quem poderia? Saul e Jonatas. Saul está com 600 pessoas ali, 600 homens, amém, amados? Jonatas já tinha vazado, porque o rompedor não espera. Aí Saul ainda estava lá confabulando, pensando, queridos, que só esperam não rompem. Os que só esperam o melhor momento, que só esperam a melhor oportunidade, os que não partem para ação não rompem. Quem está aqui comigo? Jesus falou, os campos estão brancos. Vocês sabem discernir os tempos? Olhem então as coisas que estão acontecendo nessa cidade, está esperando vocês, igreja. Vocês estão aqui comigo, amados? Só que você tem que romper, amados. De verdade eu tenho que falar isso. Deixa eu falar uma coisa, graças a Deus, e como o pastor Diogo estava me falando isso, é verdade. Eu sou crente há muito tempo. Eu sou crente do tempo que crente era ruim ser crente. Não, vou falar a verdade para vocês. Tipo, quando você era uma pessoa que era normal, tipo assim, eu tenho esse cabelo aqui, que eu já uso há uns 20 anos, a barba também deve fazer, sei lá, uns 15, 20 anos, né? Desde que nasceu barba eu decidi ficar com ela, mesmo eu sendo japonês, porque eu sou descendente de japonês, mas não parece por causa da barba, ok, né? Tem pouco japonês, mas, ok, por que eu estou falando dessas coisas? Época que crente, irmão, você olhava, crente, se você era meio diferente, eu que tinha cabelo arrepiado, depois cabelo careca e tal, aí quando eu falava que era crente, os caras falavam, como é que você é crente? Porque crente se tinha um jeito, hoje é até legal ser crente, não é isso não? Tem um monte de influencer que é crente, um monte de jogador é crente, um monte de gente, um monte de coisa é crente, mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, amados, nós precisamos romper, em que sentido? Nós precisamos ser as pessoas que vão ser, em nome de Jesus, e eu não estou pregando triunfalismo aqui, mas nós precisamos ser a nossa melhor versão, quem pode dizer amém? Tipo essas jovens aqui ó, que estão na primeira fila, como é que é o seu nome da minha amiga? E fala alto que de máscara eu também fiquei meio surdo. Ana Júlia, que ano que você está na escola, Ana? Primeiro, então Ana, em nome de Jesus, você tem que ser uma das melhores alunas da tua sala. Ok, se tiver uns japoneses lá, você pode ser a segunda. Até eu que sou japonês, tinha um japonês que era melhor que eu. Deus do céu, um abraço, Fábio, te amo, chamava Fábio também. Ah, meu Deus do céu, né? Sempre tem, mas eu tenho que ser a minha melhor versão. Amém, amados? Eu não posso ficar parado esperando as coisas acontecerem, irmãos. Em nome de Jesus, nós temos que andar com as coisas. Quem só espera não rompe. Deixa eu dar um exemplo. Posso? Agora eu vou apertar um pouquinho mais, assim. Quem aqui acabou o ensino, hoje fala ensino médio, mas o antigo 2º grau, e falou, depois eu faço faculdade? Levanta a mão. E acabou naquela época, você não ficou parado, continuou trabalhando. Fica a mão levantada aí, você aguenta. Ok. Agora não, ok? Quem não voltou a fazer faculdade? Praticamente as mesmas pessoas. Porque quem espera não rompe. Eu não estou falando mal. O cenário da vida, as coisas aconteceram. Mas quem se pudesse voltar naquele tempo, dava um jeito. Você fala, depois eu vou fazer. Depois que você casa, tem filho. Que a gente sempre pensa no futuro com a nossa cabeça de agora, né? Eu falo, meu Deus, quando tiver filho, eu vou brincar 4 horas com meus filhos. Vou fazer não sei o quê. Vou aguentar fazer tudo. Eu tenho 2 que são virados num ninja. Meu Deus do céu, hoje eu fui com eles, tinha que brincar à tarde. Eu falei, mas filhos, as pessoas de idade, elas dormem depois do almoço. Olha o seu vô. Não, pai, nós vamos brincar. Eu me levantei querendo dormir, irmãos, de verdade, querendo dormir. Levantei e fui brincar com eles. Aí meus irmãos falaram, não, tio, você que vai cuidar de todo mundo. Eu falei, não, vamos lá acordar os pais de vocês. É que meus 2 irmãos são mais novos que eu, fala para eles virem para cá. Eles vão ficar aqui, essa é a vida. Já fui de manhã, preguei na igreja, vou voltar, vou pregar à noite. Vem brincar aqui agora. Que quem quer romper, querido, faz as coisas no tempo certo. Um pai que deixa o filho nesse momento, depois chora. Querendo mudar com ele de lugar, mudar de coisa, porque não cuidou no tempo que tinha que cuidar. As coisas têm um tempo e um modo para todo o propósito debaixo do céu. As coisas precisam ser feitas na hora correta. Vocês estão aqui comigo, amados? Pastor, não funciona se eu fizer fora da hora? Pode até funcionar, mas não é a melhor forma. Se eu ficar a noite inteira acordado, eu posso aguentar ficar acordado, mas a melhor coisa para a noite é dormir.
Quem concorda comigo? Mas não posso dormir do dia? Pode, mas tem barulho, tem som, tem luz. Já estou dando um recado para os jovens. Vocês são criatura da luz e não da noite. Você que fica virando a noite com tela, assistindo coisa. Amém? Para não falar só com os mais velhos. Olha para quem está do seu lado e fala: quem fica parado não se mexe. Parado na Bíblia é morto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém no conselho dos ímpios. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, andando. Não se detém no caminho dos pecadores, não se há na roda dos escarnecedores. Deus não quer que você fique assim. Deus quer que você fique andando. De fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Tem o tempo do descanso, tem as coisas de Deus. Ok, vai, vamos passar, que eu tenho mais 10 minutos. Pode ser? Pode ser? Ok, glória a Deus. Ih, menos, hein, pastor? Eles brilharam com a cara e falaram: já estou querendo ir embora. Vai lá, passa, por favor. Ok, pastor, onde eu tenho que romper? Você tem que romper no seu lugar secreto. Quem pode dizer glória a Deus por isso? O melhor lugar para que haja um rompimento é que você vença as coisas no campo espiritual primeiro. Você tem que vencer, não é diante das pessoas, mas vencendo. Como a Ana estava falando, eu falei para ela: ó, que você seja melhor na escola. Ela já tem que estar orando. Pai, em nome de Jesus, me ajuda a guardar essas matérias que eu vou, me ajuda a aprender online. Não vou mais mutar o professor, né? No Meet, né? Vou assistir de verdade as aulas. Ok, não sei o que é, né? Mas vocês estão aqui comigo, amados? Você começa a orar para as coisas. Eu sei que tem coisa que parece que não aproveito, mas em todo trabalho aproveito, diz a Bíblia. Se vocês trabalharem com afinco, vai ser aproveitado para alguma coisa. Se vocês deixarem passar, tem um capítulo de Provérbios reservado para os preguiçosos. E ao preguiçoso, a Bíblia fala, vai ter com a formiga. Você nunca viu uma formiga dormindo? Ou já viu? Já viu ou não? Você já viu um monte de cachorro deitado, um monte de gato em cima do outro? Já viu ou não viu? Seja qual bicho que for, formiga, você já viu elas todas reunidas, conversando, deitadas assim, com a perninha pro ar, a perna cruzada, ou esparramada igual um gato, você nunca vê. Ok? Vai, vamos lá. 1 Samuel 14:3, Aías, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Finés, é o versículo que eu li. Aí eles falam assim, ó, sacerdote do Senhor Siló, trazia este ó sacerdotal. E o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Tem coisas que nós precisamos romper. Eu vou romper isso no secreto. Se tem coisas na sua família que acontecem numa sequência, é você que tem que romper. Deixa eu explicar uma coisa aqui em nome de Jesus. Por exemplo, quem é o primeiro a se converter na sua família? Levanta a mão. Tem alguém? Alguns, glória a Deus. Ó, jovens, os primeiros a conversar que tem na família, glória a Deus. Como é que é o seu nome, jovem? Das duas? A Grazi e a Alana? A Grazi, quantos anos tem? Você tem quantos anos? 21? Meu Deus, já é uma moça velha já. Eu achei que tinha uns 14, assim, né? De máscara, não sei quem é ninguém. E você, Ana? 16, ó. Faz tempo que você se converteu? Faz tempo? 3 anos? Ótimo. Ok, então jovens. Não, eu nunca... Quando eu vejo um jovem na igreja, eu me converti com 13 para 14 anos. Amém, amados? Graças a Deus, uma cidade é tocada porque isso aconteceu. Então, não despreze o humilde começo. Tem uma criança na igreja, você olha, é uma criança, daqui a pouco é um adulto. Amém, amados? Mas, por exemplo, as duas são as primeiras a se converter na família, elas são as rompedoras, irmãos. Quem vai quebrar as maldições da família? Elas. Quem vai ter oportunidade de ter um casamento em santidade? Elas. Quem vai quebrar um ciclo de maldições hereditárias? Elas. Vocês estão aqui comigo, amados? Quem vai, às vezes, quebrar um ciclo de miséria, de pobreza, de pensamento do inferno? Elas. Quem vai quebrar um ciclo de doença, provavelmente, na família? Elas. Se casar num casamento em santidade, de acordo com os padrões do Senhor, podem transformar a história da família para sempre. Porque a maldição toca um número, mas a bênção toca 1000 gerações. Agora, tem coisas, que vocês vão ter que fazer, jovens. Vocês não vão poder esperar, achar, não, minha filha vai viver em santidade, vai casar bem na igreja, não. Vocês vão ter que viver as coisas. Se vocês fizerem, vocês vão abrir um caminho para que outros passem. A questão da importância do rompedor é, posso falar disso ou não? Nosso pai Abraão, né, que os judeus têm como pai, mas nós também como pai da fé, ele rompeu com a família dele, em todos os costumes, todas as coisas. Eu não vou nem ministrar isso, que eu estou olhando ali para o relógio, mais 5 minutos. Mas a Bíblia fala assim, ó, e abençoarei os que te abençoarem. Ótimo. E em ti serão o quê? Todas as famílias da
Então, o que Deus está falando? Se um homem faz uma atitude aqui, eu posso tocar todas as famílias da terra. Quem pode dizer glória a Deus? Se uma pessoa daqui dessa igreja decidir, eu vou romper, eu vou fazer algo diferente, Deus pode tocar essa cidade inteira. Vocês estão aqui comigo, amados? Porque tem algumas coisas na nossa família. Minha família foi a primeira a se converter dos dois lados, pai e mãe também. Isso mudou todas. Agora eu tenho um monte de... Vocês estão aqui, amados? Eu tenho todos os meus sobrinhos, todo um lado da minha família, graças a Deus, os meus pais, do lado da minha família, todo convertido. Eu oro só para que Deus abençoe, não me preocupo com salvação, não me preocupo com outras coisas, amém, amados? Já sei que não vão gostar de coisa ruim, que já sabem, que já interagem, que não... Vocês estão aqui? Rompe, irmão. Olha para quem está do seu lado e fala, não dá tempo de esperar, meu amado. Vocês estão aqui? Eu rompo para que outro possa passar. Por isso que eu estou explicando para os mais velhos. Quem são os mais velhos que tem família aqui na igreja? Não ponha sobrecarga nos mais novos, de verdade, no nome de Jesus. Rompe você. Rompe você. Posso fazer uma oração rápida? Quero orar por isso que eu senti isso no Espírito agora. No nome de Jesus, abaixa a cabeça. Eu sou meio doido, eu paro para orar assim no meio, não sei se é um costume, mas eu faço, tá, pastor? Já estou quase acabando, em nome de Jesus. Mas deixa eu orar por algo aqui. A gente não precisa chegar no final para orar, eu posso orar agora sobre isso, principalmente o que o Espírito acabou de me falar. Quero orar por algumas pessoas aqui, irmãos. Irmãos e irmãs, seja a idade que for. Vocês estão aqui comigo, amados? Seja a idade que for, em que os seus pais tinham uma boa intenção, gostariam que as coisas acontecessem com você, mas ao invés de te ajudar, te sobrecarregou. Te colocou peso em algumas áreas, às vezes te fez até sair da igreja, tirou sonhos, atrapalhou, porque tinha os sonhos deles, as coisas deles para a sua vida, e não era por maldade, mas é algo que era uma sobrecarga, e isso acabou te impedindo, ou te deixando inseguro, ou te deixando revoltado com algumas questões. Se esse é o seu caso, levante sua mão, quero orar com você, em nome de Jesus. E não tem problema nenhum, é natural, principalmente se você não teve pais convertidos, que esse tipo de coisa vai acontecer. E nós, pais crentes, também erramos com nossos filhos em peso e nessas questões. Levante sua mão, eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, toca as vidas de cada um dessas pessoas, do mais jovem ao mais velho nessa casa. Eu retiro todo o peso que foi colocado. Eu retiro na autoridade do nome de Jesus toda a cobrança excessiva. Pai, eu te peço agora, vai visitando os teus filhos em cada tempo da história da vida deles, Pai. Tudo aquilo que tirou um pouco da sua identidade, tudo aquilo que colocou sobrecarga, Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz, trazei o seu jugo. Usa o meu fardo é leve, meu jugo é útil, é suave. Eu te peço, Pai, vejo pessoas aqui de todas as idades, vejo sofrimento de anos. Espírito Santo de Deus, visita essas pessoas. Aos mais velhos, restaura os sonhos, ainda há tempo para aquilo que Deus quer fazer. Espírito Santo de Deus, move com liberdade, vai tocando essas pessoas, Santo Espírito, vai nos lugares onde eu não posso ir, vai tirando essa sobrecarga, vai tirando esse peso na autoridade do nome de Jesus, palavras que foram lançadas, sobrecarga, postura, correções exageradas, por coisas que eram feitas quando criança, sem a menor intenção. Espírito Santo de Deus, move com liberdade, traz a cura completa para esses corações, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, vai, vamos fazer um barulho. Pode passar. Ok. Isso é importante, vamos lá. Jonathan chega num lugar, ele chega num caminho, querido, estou acabando agora, vou passar rápido aqui. Ele chega num lugar e ele vê penhasco para tudo que é lado. Amém, amados? Só tem caminho de subida. Olha lá, ó. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonas procurava passar, desfiladeiros, sabe, né? Aquele lugar que você vê com um morro de um lado, morro do outro, né? Procurava passar a guarnição dos filisteus. Deste lado havia uma penha íngreme e do outro outra. Uma chamava Bozés e a outra Sené. Uma delas se erguia no norte, de fronte de Miquimás, e a outra ao sul, de fronte de Gebá. Quem quer ser um rompedor aqui? Então já vou te explicar. Só tem um caminho para você, subida, meu irmão. A vida não vai ser mole com você, não é? Você já percebeu isso? No mundo tereis aflições. A palavra que a gente usa na nossa tradução do grego para ao vencedor darei, no original da Bíblia é ao rompedor, no sentido de ao conquistador. Overcomer é a melhor tradução que tem no inglês, que é passar por cima. Vence na vida não é quem o mais forte, nem o mais bonito, nem o mais inteligente. Olha para quem está do seu lado e fala, embora você seja todas essas coisas.
Mas vence na vida o perseverante. Aquele que vê um desafio ultrapassa. Quem pode dizer amém? Aquele que vê um desafio ultrapassa. Amém, amados? Para nós só tem um caminho para cima. Sigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus. Eu só não posso parar, irmãos. O rompedor dá um jeito. Quem não quer romper dá uma desculpa. Você já viu gente assim, né? Olha para quem está do seu lado e fala: não mora na sua casa. Eu sei que às vezes alguns vão no banheiro ver ele lá no espelho, mas você vai repreender em nome de Jesus, você não vai ser mais assim. Rompedor só tem um caminho de subida. Quando você olha algumas histórias, querido, é bonito ver a pessoa quando as coisas estão acontecendo, mas quando você vê a história, ela teve que, ó. É ou não é? É ou não é? Até para Jesus, não acho que foi fácil tudo que ele passou. Mesmo sendo filho de Deus, nosso caminho é só um, para cima, subida. Amém? Amém, igreja? Ai, pastor, mas estou na geração mais difícil, mas também está na mais fácil. Ok? Eu, quando queria morango, tinha que esperar a estação. Que as frutas davam na estação. Hoje você vai no mercado, você come qualquer fruta, qualquer dia, qualquer hora. Quando plantava um pé do negócio, o pai falava: daqui 4 anos vai dar fruto, fique tranquilo. Hoje você compra uma muda assim, ó, ali na esquina, produzindo. Não, é sério, não estou falando brincando, não. Vocês estão aqui comigo, amados? Então tem vantagem, tem desvantagem, mas não é desculpa para nós em nenhum momento. Vai, pode passar, estou quase acabando já, vai. Ótimo. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses circuncisos. Porventura o Senhor não nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com? Com muitos ou com? Com muitos ou com? Com muitos ou com? Poucos. Eu amo essa passagem. Eu e Jesus somos maioria. Eu e o Espírito Santo, contra qualquer ação de principado, potestade, dominador, sou maioria. Se eu vou no lugar que eu fui enviado por Deus, eu estou tranquilo, porque vai ter um exército de anjos acampado ao meu redor, cuidando e agindo naquilo que precisa ser operado. Amém, amados? Com toda a segurança eu sei, o Senhor pode levar com muitos ou com poucos, que às vezes a gente fica esperando o outro para fazer, quando o fulano se levantar, quando o outro acontecer, Não. Hoje eu estou aqui falando para você, é você que vai se levantar em nome de Jesus. Você não vai esperar ninguém orar pela sua família, você não vai esperar ninguém ganhar a sua família, você não vai esperar ninguém vir para mudar as coisas na sua vida, você vai ser o agente de transformação em nome de Jesus, que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Vocês estão aqui, amados? Último agora, vai. Tem mais um ou não? Tem, né? Ótimo. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, e isso nos servirá de sinal. Posso contar uma coisa para vocês, amados? A vitória do rompedor é garantida por uma coisa. A história é a seguinte: ele senta, fala com o escudeiro dele e fala: nós vamos subir naquele negócio, vamos lutar. Qual vai ser o esquema? Se a gente subir lá e os filisteus falar, vem para a briga, nós vamos para a briga. Se o filisteu falar, não vamos para a briga, nós não vamos para a briga. Quem quer ser um rompedor aqui? Deixa eu te contar, sabe qual que é a garantia que você vai ser um rompedor? Um confronto que é colocado na sua frente. Quem está me entendendo aqui? Se o caminho está livre, querida, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se o caminho está muito livre, suspeite. De verdade. Porque nós temos que agir sempre na contramão do mundo. Amém, amados? É o que a palavra diz, o mundo jaz no maligno, a gente não tem que ter amizade com o mundo, aquele que é amigo do mundo não é amigo, ganha inimizade de Deus. Por que você está falando isso, pastor? Nossa vitória é garantida pelo confronto. Tem confronto em alguma área da sua vida? Deixa eu te dizer, essa é a autorização de Deus para que você vença. Tem alguma coisa impedindo ou trazendo uma barreira ou te trazendo uma limitação na sua vida, o Senhor só quer uma coisa, que você se torne um rompedor. Quem está me entendendo aqui? Seja na área sentimental, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área cognitiva, seja na área... Tudo. O Senhor só está esperando que você tenha a postura correta, no nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Posso pedir isso para vocês? Só para a gente deixar... Posso fazer o apelo aqui, pastor? Então, só para a gente deixar todo mundo igual aqui, antes de ir para essa última parte, vou mais 5 minutos, vocês me permitem? No nome de Jesus, eu pedi para o louvor vai estar me ajudando aqui também, mas eu vou 5 minutos. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a fazer algo. Você não veio por ninguém, você veio guiado pelo Espírito Santo de Deus. Depois o pastor, a igreja vai conversar com você para como vão te atingir, se tem alguém
chega nessas pessoas depois, não sei como é que funciona, o pastor explica aqui. E venha também no outro culto, que eu sou convidado, irmãos. Com certeza o pastor prega bem melhor. Venha no culto com o pastor, me dá essa oportunidade. Não vá embora só aí, não volte mais à igreja. Mas eu quero orar com você em nome de Jesus, amém? Coloca a mão no seu coração. Você vê até aqui, a palavra de Deus diz que aquele que declara com seus lábios, crendo no seu coração, que Jesus é Senhor, esse será salvo. E eu quero te conduzir nessa oração. Não estou te pedindo para mudar de religião, não estou pedindo nada disso. Estou te pedindo para entregar a sua vida para Jesus. Se você nunca fez isso, a maioria das pessoas que estão na igreja já fez um dia essa oração. Eu já fiz diversas vezes, faço toda semana, diversas. E eu quero te convidar a fazer isso comigo. Se é o seu caso, principalmente se você vem nos visitar pela primeira vez, repete comigo essa oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero, nesse momento, me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz: glória a Deus. Deixa eu orar para essas pessoas. Pai, abençoa cada uma dessas pessoas, dá experiências sobrenaturais contigo, traz elas para esse lugar. Se esse for o lugar que o Senhor tem para elas, move nos corações, age com liberdade, que as pessoas aqui se acheguem, se agreguem, que eles possam sentir família nesse lugar, em nome de Jesus. E quem concorda diz: eu quero orar rapidamente por duas coisas, para a gente não passar do tempo. Eu não quero tomar o tempo de vocês. Vocês entendem que é alguém de fora, né, mas aí causa um certo tumulto assim, e vai passar um pouquinho das 9. Vocês me permitem em nome de Jesus? Mas eu gosto de ser rigoroso com o tempo. Então eu vou aqui mais 5 minutos enquanto o louvor estiver adorando. Que eu quero, por quem eu quero orar, se vocês me permitirem. Amém, amados? E quiserem, que a gente tem espaço limitado aqui também. Eu quero orar, vou trazer em faixas rápidas aqui em nome de Jesus, tá? Eu quero orar por rompimento na sua vida. Tem coisas às vezes que elas acontecem por causa de uma unção. Eu sei coisas que mudaram na minha vida porque alguém pôs a mão em mim. Em que sentido, pastor? Isso é um princípio elementar da fé de Cristo. Amém, amados? Imposição de mãos, está lá em Hebreus. Paulo fala: ansei ir a vós para compartilhar convosco dons espirituais. Eu não sei quando que eu vou voltar nessa igreja, mas eu já sei por um monte de lugares que eu já passei e o que Deus já colocou na minha vida. E eu sei que isso me ajudou a vencer diversas coisas na minha vida. Me equipou. Se você for para qualquer religião, outra que for, querido, você vai ver que para eles fazerem algo, para passar um demônio para vocês, quer pôr a mão em você. Se alguém já foi de outra religião, sabe disso. Não tem erro. Todo mundo quer pôr a mão, fazer um negócio com você. Então, eu quero orar com você. 2 coisas específicas aqui em nome de Jesus. Posso? Aí depois o pastor ora por outras coisas em nome de Jesus. Mas deixa eu orar aqui, se tiver alguém enfermo também, Pai, na autoridade do nome de Jesus, já toca esse corpo físico em nome de Jesus, já traz as transformações que são necessárias, cura essas pessoas, faz aquilo que ninguém pode fazer. Agora eu quero orar por 2 coisas que acontecem muito nesse período e rapidamente. Se você precisa romper em algo, tá? Romper em algo, eu quero orar com você. Eu vou passar rápido e vou impor as mãos sobre você. Pode ser que aconteça um monte de coisa. Independente do que acontecer, você vai ficar tranquilo. Que Deus sabe. Se você cair assim, igual se cair no chão, cai e fica lá até Deus falar com você. Se Ele te arrebatou, é porque Ele quer falar algo ao seu coração. Amém, amados? Se você sentir um choque, um fogo, uma energia, você responda como você quiser. Se quiser chorar, você chora. Se quiser gritar, você grita. Amém? Se você não sentir nada, não tem problema também. Amém, amados? Amém, queridos? Nós vamos orar que aqui não vai ter nenhuma manifestação em nome de Jesus. Amém, amados? De nenhum demônio, de nada. Se tiver, vai reconhecer a autoridade do nome de Jesus e vai embora quietinho. Os incomodados que se retirem. Amém, amados? E eu quero orar por aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo também, que não oram em línguas ainda, não tem, são cheios do Espírito Santo. Amém, amados? Eu só queria ter uma experiência sobrenatural. Pode ser que aconteça hoje, pode ser que não. Só vou pedir para você estar orando, mas eu vou fazer isso rapidamente. Antes desses 2, deixa eu fazer uma rápida. Vou contar o meu testemunho. Vocês estão aqui? Até os 14 anos eu sempre tive, porque isso vem da parte de Deus, uma boa percepção do ambiente espiritual. Ambiente espiritual. Chegava num lugar, achava estranho. Chegava num lugar, tinha medo. Eu sofri até os 13 para 14 anos com terror noturno.
Terror noturno é apagou a luz, medo. Ficava brincando que nem um louco até chegar à noite, porque se apagassem as luzes, eu ia ficar desesperado. Vocês estão aqui comigo, amados? Só dormia com luz acesa, só dormia num negócio. Meu Deus do céu. Quando eu me converti num retiro. Quando eu fui no retiro, eu tinha 14 anos, já era grande. Grande não de tamanho, que eu nunca fui grande, mas de idade, né? Eu cheguei no quarto, pastor, eu olhei o quarto que tinha, era aquelas venezianas de madeira, sabe aquelas, né, que fecha. Eu olhei o beliche, eu lembro que eu olhei o beliche que mais entrava luz, eu pulei no beliche lá de cima que entrava luz, para eu poder ficar olhando, que a luz é aquela janela assim, sabe? Para eu poder ficar olhando de fora, para eu ver alguma claridade. Vocês estão aqui comigo, amados? Eu sempre tive essa percepção do ambiente espiritual, mas eu só via demônio, eu nem sabia que era demônio na verdade, né? Eu só tinha medo, opressão, gostava também de assistir filme que não devia, cantar o que não devia, ok, não vou entrar nisso. Mas por que eu estou falando disso? Queridos, é uma alegria romper. Eu hoje durmo só de luz apagada, graças a Deus. Eu tenho 2 filhos, eu não dormia na minha cama, ia para a cama dos meus pais, sempre que eu acordava à noite de medo ou de pânico, eu puxava a cama de um dos meus irmãos mais novos, dormia no mesmo quarto e tinha medo, para encostar na mão, para encostar alguém. Quem está me entendendo aqui? Não era uma coisa normal, eu não tenho problema nenhum de falar disso, ok, amados? Hoje, graças a Deus, meus 2 filhos, um tem 5, um tem 3, dormem nas suas camas, aleluia, que ajuda os pais, né? Para tudo, quando você crescer você vai entender, mas dorme de luz apagada, não sabe o que é ter medo. Talvez para você isso não é nada. Agora, para quem viveu 14 anos sem dormir, irmão, desesperado com noite, para quem sofre dessas coisas, de medo, de pânico dessas coisas, Jesus me curou, rompi. Meus filhos falam, apaga essa luz que está me atrapalhando para dormir. Qualquer luzinha que eu colocar na casa, minha casa é toda breu, apagada. Esses dias um dos mais velhos falou, pai, eu não tenho medo de escuro nem de nada, eu sou o Senhor das trevas. Eu não, nem tanto. Então nem tanto. Você não é isso não. Mas graças a Deus isso aí não te faz nada. Quero orar por isso. Nós estamos numa geração muito atacada com imagens, com coisas, e às vezes pode ter entrado isso aqui. Vocês estão aqui comigo, amados? E eu estou vendo muito jovem. Se você tem problema com essas coisas, é hora de ter coragem. Quem está aqui comigo? É hora de você romper. E não é vergonha nenhuma, é o pregador que está falando. Eu sofria com essas coisas. Eu tive diversos amigos que com 20 e poucos anos não dormia com luz apagada, até Jesus mover na vida deles. A luz apagada é só um exemplo do que eu estou dizendo de medo, de ansiedade. Quem está me entendendo aqui? Então eu quero rapidamente orar por isso em nome de Jesus. Se você é dessas pessoas que tem sofrido com medos, ataque, ansiedade, você não sabe por quê, não precisa ser só medo escuro, medo, ataque, ansiedade, essas coisas, eu quero te pedir para você virar para frente, que eu quero orar com você em nome de Jesus. Amém, amados? Sejam jovens ou velhos, que tem todas as idades dentro desse cenário. Posso orar? Então eu vou chamar essa chamada rápida de oração aqui, você vai orar e voltar. Então se você quiser também, você fica por aqui, se cair no chão você fica aqui e alguém depois te carrega. Posso orar? Espírito Santo de Deus, eu fiz a minha parte, entregar a palavra que o Senhor me pediu. Agora eu te peço, faz aquilo que ninguém pode fazer. O Senhor tem liberdade nessa casa, enquanto o incenso estiver sendo queimado através do louvor da adoração. A tua palavra diz, Pai, que onde há incenso, onde há fogo, anjos podem subir e descer. Tua palavra nos mostra isso. Que o Senhor abra aqui um lugar, levantai a porta das cabeças, levantai-vos ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Rei poderoso. Ele é o Rei da Glória. A igreja, a vitória é garantida pelo confronto. Por quê, pastor? Porque quando Jesus disse, sobre esta revelação, essa pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enquanto o louvor estiver adorando, se for seu caso, se você quiser vir à frente por essas questões, medo, pânico, as coisas que aconteceram em pandemia, medo de escuro, vem à frente em nome de Jesus. Se você não consegue vir sozinho, precisa que alguém venha com você, traz essa pessoa que eu quero orar com você. Louvor, me ajuda? E eu vou orar com as pessoas que vierem à frente em nome de Jesus. Sobre o trono estás,
presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Com teu toque vem nos restaurar, teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder.
tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Vem sobre nós, Espírito. Vem derramar sobre nós, sobre a igreja. Derrama, derrama. Cura traz libertação. Cura traz, vem renovar, vem romper barreiras, venha nos chamar. Cura traz libertação. Cura traz, vem renovar, vem, faz romper barreiras. Enche-nos, enche-nos. Não queremos mais viver sem ti. Não queremos mais viver sem ti. Faz descer o céu sobre nós, faz brilhar a glória sobre nós. Vem, 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 irradia a tua luz. Céu na terra, tua glória vista por nós. Vem derramar, vem derramar. Céu na terra, oh, tua glória vista por nós. Vem derramar, vem derramar. Esperamos por ti,
tem mais pra nós. Vamos orar, amados, para a gente não passar muito tempo. Levanta sua mão aí, em nome de Jesus. Pai, levanta uma geração de rompedores nesse lugar, Pai. Levanta pessoas que não vão ficar na mesma situação que seus familiares, que não vão viver aquém daquilo que o Senhor já estabeleceu para a vida deles, em nome de Jesus. Eu profetizo casamentos abençoados aqui em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo famílias transformadas em nome de Jesus. Eu profetizo que o Senhor venha realmente a mover essa cidade através dos seus filhos. Ó, jovens e crianças, olhem aqui para mim, ó, rapidamente, que vocês têm que lembrar disso. Principalmente vocês que são pequenos aqui. Igreja, Deus quando vai fazer um avivamento, Ele não que Ele não vai usar os mais velhos, mas quando Deus quer mudar algo, Ele envia uma criança. Ele quer destituir o sacerdócio de Eli, manda Samuel, vem um neném. Ele quer libertar um povo, nasce Moisés. Ele quer trazer a salvação da terra, vem um bebê. Quem está aqui? Vocês têm dentro de vocês o potencial para trazer a transformação para essa cidade, no nome de Jesus, para esse estado, para esse país. Só Deus sabe o que. Não desperdicem isso em nome de Jesus. Vocês estão aqui comigo? Vamos orar juntos. Fala assim, na autoridade do nome de Jesus: eu não vou parar até chegar à estatura de Cristo Jesus. Eu não vou me conformar com esse mundo, mas eu serei transformado pela renovação da minha mente, e eu e a minha família viveremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Levante suas mãos e vamos cantar juntos. Tua presença aqui já podemos sentir, Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor tem mais para derramar sobre a sua vida. O Senhor tem mais para fazer sobre o seu coração. Declare isso. Mais. Uma presença que rompe com todas as barreiras. Uma presença que rompe com todas as mentiras. Uma presença que rompe com todos os enganos. Uma presença que rompe com todos os males, os danos. Uma presença que rompe com todas as trevas. Uma presença que brilha, que revela de glória em glória. Tua presença é a tua presença nessa geração, Senhor, derramado sobre essa cidade. Nós representamos esse povo liberto, vivo, desperto. Já podemos. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia. Coloque a sua mão no seu coração e diga: invocamos tua presença aqui. Ó Senhor, escuta o clamor dessa geração. Tua glória nós vamos. O Senhor tem sede aqui nesse lugar da tua presença. Estamos cansados dos embalos humanos. Essa geração está cansada do que esse mundo oferece provisoriamente. Estamos cansados das futilidades, Senhor. Nós queremos algo concreto, algo verdadeiro, que não passa. Mostra o teu, só o teu poder. Mostra o teu poder. Invocamos a presença. Invocamos. Agora já podemos liberar esse lugar palavras de profecia, que gerações virão a esse lugar, virão a presença de Deus para encontrar libertação, vida abundante que Jesus tem sobre nós.
igreja que chama. É a canção de quem tem sede, menino. Oh, Senhor Jesus, derrama do teu avivamento sobre nós, Senhor. Derrama da tua unção sobre nós, o teu despertamento, Senhor. O que o homem não pode fazer, o que o homem não pode manipular, o que o homem não pode produzir, nós estamos aqui, dizemos sim, sim, sim à tua presença, sim à tua pessoa, sim ao teu mover, sim ao teu despertar. Jovens, adolescentes, crianças, homens, mulheres, todas as gerações, na tua presença sendo avivadas pelo poder do teu Espírito Santo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, contra a tua família, contra teu coração, contra os teus sonhos. Nenhum mal chegará à tua tenda, praga nenhuma visitará a tua casa, praga nenhuma visitará a sua casa. Quem tem filhos aqui, levanta a mão por gentileza. Fica com a mão levantada. Senhor Jesus, o Senhor está dando uma unção nova de paternidade e maternidade nesse lugar. Pai, tem gente aqui que tem filhos pequenos e ainda dá tempo, Senhor, de gerar profetas, sacerdotes, sacerdotisas, profetisas. Ainda dá tempo. Mas tem pais que viram seus filhos saírem para esse mundo e não voltarem mais. Ainda também dá tempo. Onde tiver uma mão levantada e um coração queimando de amor por Jesus agora, Senhor, usa essa mão para alcançar esse filho, usa essa mão para alcançar essa filha. Dá uma unção de paternidade e maternidade, que produza reino de Deus na sua família, que produza reino de Deus na sua casa, que produza a sabedoria das escrituras do seu lar, há algo de Deus em sua família, não é só sobre os jovens, não é só sobre as crianças, é sobre as famílias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas, e a sua também, aleluia, a sua também, aleluia. Eu quero também orar em nome de Jesus. Jovens que estão com problema de identidade sexual, que receberam essa mentira no seu psicológico, que receberam essa mentira na sua vida, na sua adolescência, na sua infância. Jovens, adolescentes, pessoas que estão aqui e que estão com dificuldade de se entender como macho ou fêmea, que têm dúvidas a respeito da sua sexualidade. Você foi exposto para a cobiça do que Satanás tem chamado de ideologia de gênero. Nós não acreditamos em ideologia de gênero. Nós acreditamos no gênero que Deus criou, homem e mulher. E nós vamos orar agora em nome de Jesus para você. E você que tem filhos em casa, que você sabe que estão com dificuldades nisso, interceda agora, Senhor Jesus. Aqui não, nesse lugar não, a tua presença está aqui, trazendo identidade de filho e de filha. Não existe uma terceira opção, não existe um terceiro lugar, é filho e filha. Aqui não, nas nossas casas não, nas nossas famílias não. Eles podem dizer isso no YouTube, eles podem dizer nas escolas, podem dizer nas universidades, mas aqui não. O reino de Deus chegou aqui, nas nossas casas. São filhos e filhas, príncipes e princesas, homens e mulheres, amados do Senhor, visitados pelo Senhor, glorificados em nome do Senhor, porque viverão para o bem, que manifestar o teu evangelho e o teu poder a todas as nações. Você pode aplaudir Jesus, aleluia, aleluia. Oh Deus, oh Deus, aleluia. Esses 3 dias está sendo difícil demais mandar o povo embora. Eu falei, gente, acabou. Então eu queria chamar o Diego, o Vinícius e o pastor que viesse aqui à frente, o pastor Fabinho. Vem aqui à frente comigo, por gentileza. Essa conferência é para jovens e adolescentes. Talvez você ache algumas coisas diferentes no culto de hoje, um domingo à noite, mas essa igreja tem espaço para todos. Tem espaço para a gente dançar, cantar e ministrar as crianças. Tem espaço para a gente se prostrar e orar e abençoar os jovens e adolescentes. Espaço para abençoar os mais velhos.
essa é a igreja de todas as gerações. Ninguém é desprezado, ninguém é deixado para trás. Todos são amados, porque a Bíblia diz que os filhos teriam visões, os jovens estariam profetizando, os velhos sonhariam, todas as gerações estariam conectadas. E aqui está uma geração conectada: o Vinícius de adolescentes, o Diego de jovens, o Tanner está indo para Maringá. Já era para estar lá, né, Tanner? Ele está aqui ainda. Sei não, hein? E o Tanner passou esse cajado e a gente tem sido muito abençoado nesses dias com a dedicação e a consagração desses jovens, esse legado que foi gerado. Pastor Fábio, ora pela nossa juventude, abençoe a nossa liderança, ministra, profetiza sobre nós. Nós queremos algo, e Deus tem uma promessa sobre essa igreja de que os jovens vão surpreender os mais velhos na intercessão, na oração e na busca do Senhor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós colocamos esse manto sobre a vida dos teus filhos de forma poderosa. Espírito Santo, capacita, fortalece em nome de Jesus, que eles sejam um rompimento em todas essas áreas. Age, ó Pai, realmente dentro do relacionamento deles contigo, que eles rompam primeiro no lugar de intimidade. Coloca dentro deles, na autoridade do nome de Jesus, um clamor, um desejo por essa geração. Desperta dentro dos teus filhos, Pai, um espírito realmente de paternidade, ó Pai. Move de forma sobrenatural, que eles possam olhar para os jovens, para as crianças dessa cidade de forma poderosa, com um olhar profético, que eles não tratem nenhum deles por quem eles são agora, mas abre a visão espiritual. Mostra, Pai, destino, mostra, Pai, em nome de Jesus, identidade. Move, levanta os ministérios dessa igreja, levanta os apóstolos, levanta os evangelistas, os profetas, os pastores, os mestres. Dá unção sobre os seus filhos, ó Pai, para que eles possam discipular. Capacita-os, que eles possam te representar da forma correta, sendo um impacto nessa terra, nesse estado, de forma poderosa, em nome de Jesus. E quem crê, dá um brado de vitória. Jesus, glória a Deus, Senhor. O Senhor, nós pedimos a Tua presença conduzindo a nossa geração, conduzindo o nosso povo, conduzindo diante de Ti. É o que nós queremos nesse lugar, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Não acenda as luzes, nós vamos continuar adorando aqui. Você está liberado. Obrigado pelas pessoas que estão assistindo pela internet. Nós vamos continuar cantando. Quem quiser continuar mais um pouco aqui, você está aí abençoado, para você continuar a sua semana também.